Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 9, quinta-feira. Vamos continuar com o nosso conteúdo aí. Página 350. Instrumentos de medição meteorológica e seus parâmetros. Então, pessoal, todos esses equipamentos que nós vamos ver aí, que são instrumentos, né, de medição meteorológica, todos esses equipamentos são utilizados para identificar os parâmetros do tempo, né? Ou seja, vai obter dados, né, para estudo, como temperatura, vento, pressão atmosférica, evaporação, precipitação pluvial, umidade relativa do ar, radiação solar, tá? Tudo isso tem que ter equipamentos específicos, tá? Para poder fazer essa medição. Então, nós vamos ver aí os equipamentos pressão. Então, os parâmetros são pressão, vento, né? Evaporação, precipitação, esses são os parâmetros. Então, nós vamos ver aí o primeiro parâmetro, que é a temperatura, tá? Então, nós estamos acostumados que temperatura, né? A gente já sabe, a gente verifica com o quê? Termômetro, né? A gente está acostumado a verificar a temperatura corporal, tal, então a gente usa termômetro, né? Então, tem um termômetro que indica a temperatura do exato momento em que é medida e outros que verificam a temperatura máxima e mínima, né? Que é determinado no dia, tá? Então, esse termômetro que a gente usa em casa, ele verifica a temperatura do seu corpo naquele momento, né? Tem já o termômetro meteorológico, ele vai determinar, ele já marca lá a temperatura mínima em 24 horas e a temperatura máxima, tá? E marca esses dois parâmetros, tá? Além de medir e registrar as temperaturas, né? Esse aparelho aí que vai medir e vai registrar a temperatura, ele é chamado de termógrafo, tá? Então, o termômetro, ele mede ali, naquele exato momento, temperatura de tanto, tá? O termógrafo, ele já vai medir a temperatura máxima e a temperatura mínima durante um tempo, normalmente durante 24 horas, tá? E tanto o termômetro convencional que nós usamos em casa quanto o termógrafo, ele mede em graus Celsius, tá? Então, existem várias formas aí de se medir temperatura, mas nós aqui no Brasil usamos o grau Celsius, né? O grau Kelvin e o grau Fahrenheit, ele é usado pelos cientistas, tá? Já que nos Estados Unidos usa-se o grau Fahrenheit, tá? E o Kelvin só os cientistas. Alguns países usam o Fahrenheit, que eu me lembro agora, os Estados Unidos é um país que usa o Fahrenheit, tá? Então, vamos ver aí esse aparelho aí, ó. Então, nós temos aí na página 351, tem duas fotos aí, ó. O termômetros, ó, tem dois termômetros aí, termômetros no interior de um abrigo meteorológico. O de cima são dois aí, vocês estão vendo que eles são acoplados aí, né? A um determinado, é tipo um local onde coloca ele ali, né? O de cima indica a temperatura máxima do dia e o de baixo a temperatura mínima. Aí é preciso usar esses dois termômetros, né? Então, quando nós temos termômetro, usando o termômetro você tem que usar dois. Um vai indicar a temperatura máxima e a outra vai indicar a temperatura mínima, tá? Termógrafo bimetálico, medindo e registrando continuamente as temperaturas do ar. Então, aí nós temos aí esses dois ali, né? Esse daí, eles medem, tá? Não precisa ser dois como o termômetro ali, tá?
esse termógrafo, ele mede e registra ao mesmo tempo, né? Já faz a medição e ele mesmo registra, tá? E já envia para estação meteorológica. Esses dois termômetrozinhos ali não faz isso, né? O meteorologista tem que ir lá e verificar e ele que vai enviar, tá? Aí um outro parâmetro aí é o vento, né? O vento, ele vai ser medido, né? Onde estuda-se o vento é o anemômetro, né? Que é o instrumento que é capaz de medir a velocidade do vento em metros por segundo, tá? A velocidade também pode ser medida pelo anemógrafo, tá? Aí ela é registrada de maneira contínua. Então aí nós temos aí, ó, um anemógrafo, tá? Tem aí a foto de um aparelho desse. Ele vai medir aí de forma contínua, tá? Constantemente medindo aí, tá? Então, anemômetro, quando você mede lá naquele momento que você quer, você usa esse anemômetro. O anemógrafo, ele é um aparelho que ele fica lá instalado e ele vai medir continuamente, né? Então, às vezes, ele é de 1 em 1 minuto, tal, aí passa a leitura, manda a cada hora, né, para a estação meteorológica, tá? Temos aí também um outro instrumento que é usado para medir a pressão atmosférica, que é o barômetro, tá? É esse instrumento que tá aí ao lado aí, pessoal, à direita, tá? É um barômetro, ele é composto de uma coluna de mercúrio, tá? No interior, tem um tubo, né? Ele é bem parecido com o termômetro que usava-se antigamente de mercúrio, que a gente usava em casa, tá? Ele é uma coluna de mercúrio, esse mercúrio é dentro desse tubo aí, né? E aí, como que funciona isso daí? A parte aberta, ou seja, a boca desse aparelho aí, desse tubo, é virada para baixo, tá? Num recipiente que também tem mercúrio. Então, tipo um recipiente, ele é cheio de mercúrio. Aí pega-se esse tubo de vidro e coloca ele de boca para baixo dentro, mergulha ele ali, coloca ele ali dentro desse mercúrio, tá? Dependendo da pressão do ambiente, esse mercúrio ele vai subir, vai formar uma coluna, como vocês estão vendo ali, ó. Ele vai formar uma coluna, né? Ele aumenta ou ele diminui. Aí ele vai indicar a medida de milímetros de mercúrio. Por isso que a pressão atmosférica ela é medida em milímetros de mercúrio, né? mmHg. Hg é o símbolo do elemento mercúrio, tá? Certo? Tem um outro aí também, que é o barógrafo. Tem uma foto dele aí também, né? Ele registra a pressão, tá? Também. Mas ele é mais antigo, tá? O barômetro e o barógrafo. É só maneiras de medir diferentes, mas são esses dois aparelhos que podem medir, né? A pressão atmosférica, tá? Um outro parâmetro, a evaporação. Então, como medir a evaporação, né? A evaporação é medida onde? Nos corpos d'água, né? O que são corpos d'água? Lembrando, rios, oceanos, mares, lagoas, né? Onde tem uma reserva de água lá é chamado de corpo d'água, tá? Então, essa medição da evaporação é pelo um aparelho, né? Evaporímetro, tá? São tanques, né, de evaporímetro. Tem aí também tanque evaporímetro. Tem aí à direita aí, tá? É um reservatório de água, né? Ele é raso, tá? Dentro dele tem um aparelhinho, um objeto flutuador. Ele é preso a um micrômetro, que é um outro aparelho, que é um instrumento que mede em milímetros, né? Por isso micrômetro. Ele vai medir milímetros.
Aí a variação na profundidade da água. Então ele vai medir quantos milímetros que a água baixou ali e aí vai ver a quantidade que foi evaporada, né? Então, à medida que a água evapora, ocorre a variação da medição desse micrômetro, né? E é medido também periodicamente. Isso daí depende de onde é feito isso daí. Às vezes é feito em 24 horas, às vezes de 12 em 12 horas. Então, depende muito. Mas o que é? Como que é medido isso daí? É um reservatório de água. Ele não pode ser profundo, ele é um reservatório raso, tá? E aí coloca-se dentro dele esse aparelhinho, né? Micrômetro. E ele vai ficar ali e vai medindo, né? Essa água vai descendo ali, você vai lá e olha quantos milímetros que desceu. Então você sabe que a evaporação foi de tantos milímetros, né? Por isso que tem lá umidade do ar tal também, dá para ter uma noção com esse aparelho. Só que tem um aparelho exato para medir a umidade do ar, que vai depender da evaporação, né? Então, lá na página 352, ele está falando sobre o aparelho que mede a umidade relativa do ar. Para medir essa umidade relativa do ar, é o psicômetro. Tem nada a ver com um psicólogo, tá, pessoal? Psicômetro, que ele é composto de 2 termômetros. Tem aí à esquerda aí, pessoal, a representação de um psicômetro. Parece coisa de doido, né? Mas é isso mesmo, tá? É um psicômetro, tá? Que vai medir a umidade relativa do ar. Eles são dois termômetros, na realidade, um ao lado do outro ali, né? Um termômetro é seco e mede a temperatura do ambiente, e o outro tem um bulbo envolvendo uma gaze, tá? Essa gaze é molhada, tá? E a evaporação da água na gaze faz com que o termômetro indique uma temperatura inferior à do termômetro seco, né? Aí, em dias com baixa umidade, a redução da temperatura do termômetro com gás é maior, vai ficar mais ou menos igual o outro aparelho, quando a atmosfera apresenta umidade relativa tipo 100%. A umidade do ar ela é medida em porcentagem, por isso que a gente vê lá, quando a gente vai ver a previsão do tempo, tem lá, né? Temperatura de 32 graus, umidade relativa do ar baixa, 32%, 25%, né? Nós agora, nesse período, a umidade relativa do ar é bem baixa, né? Porque a gente tem um período de seca, né? Então, essa medição aí, esse registro, ele é contínuo, né? E é realizada no higrógrafo, tá? Que é esses dois aparelhos junto aí, é chamado de higrógrafo. Um outro instrumento também, esse é um outro instrumento também que pode realizar isso daí, tá? Essa medição. O outro parâmetro é o que? A chuva, né? Quantidade de chuva. Então, é precipitação pluvial, né? E nós temos a precipitação fluvial também, né, pessoal? Então, esse daí é precipitação pluvial, né? Que é o pluviômetro, tá? Ele é um cilindro, tem a foto dele aí também, um cilindro, né? Ele é graduado em milímetros, tá? Inteirinho graduado em milímetros. À medida que chove, o nível da água que entra nesse cilindro aí aumenta, né? E aí, quando para de chover, é possível você verificar quantos milímetros, né, de chuva que caiu, tá? Então, isso daí tem em vários locais, pessoal, tá? Esse aparelho aí, pluviômetro, ele é colocado em vários locais porque a quantidade de chuva é diferente, né, de um local para outro. Esse também tem lá esse
pluviógrafo, ele realiza coleta semelhante ao pluviômetro, tá? Com a diferença de que contém um mecanismo de registro, tá? Então, são dois aparelhos aí que podem medir a quantidade de chuva. A radiação solar, como que pode ser medido aí? Que é mais um parâmetro, né? Radiação solar. São instrumentos que vão medir a variação de intensidade da radiação do Sol, né? É o piranômetro e o piranógrafo, tá? Os dois podem medir aí a radiação do Sol. O heliógrafo, ele mede e registra o período de insolação em horas, tá? Durante o dia todo, né? De hora em hora. Só que ele usa uma tira de papel, né? Que essa tira queima, tá? Durante o período de insolação. Aí o meteorologista, né, vai fazer o cálculo, tá? Que relaciona o trecho queimado. Então ele vai ver lá o pedaço que está queimado e aí ele faz o cálculo, tá? O número de horas que corresponde a isso daí. Aí tem os dois aparelhos aí, ó. Piranômetro e o heliógrafo, tá? Esse que vai medir a radiação solar. Nesse heliógrafo tem até a parte queimando aí, ó. É uma fita realmente, é um papel específico que é colocado ali. Aí dependendo quando é a radiação muito intensa, ele muda de cor, tá? Esse papel ali dentro, tá? São instrumentos assim, pessoal, que olha, tem horas que eu paro para pensar sobre esses instrumentos. Falo, o cara que inventou esses instrumentos aí, eu nem sei quem são os cientistas realmente que inventaram, assim, esses instrumentos. Já li sobre isso, tá? Mas não gravei, assim... Alguns eu sei, mas o nome, assim, de todos, assim, que inventou cada instrumento desse daqui, não me lembro. Mas são cientistas, assim, que ficaram anos e anos estudando, né? Para ver como que poderia medir todos esses parâmetros que interferem no clima, né, e na meteorologia. E vocês veem, com todos esses aparelhos que medem o vento, medem quantidade de chuva, ainda existem fenômenos na natureza que o homem ainda não consegue, né, prever, tá? Então, assim, bem complicado esse lado. Aí nós temos instrumentos que medem mais de um parâmetro, ou seja, num instrumento só, ele vai medir duas coisas, tá? Esses instrumentos são os mais usados hoje em dia. Esses outros que precisa, para cada coisa que você vai medir, você tem que ter um aparelho, eles já estão assim sendo descartados, tá? Esses outros instrumentos aí, que medem dois parâmetros, eles têm um custo mais elevado, né? Mas são bem melhores. Então, ele está dizendo aí, ó, além dos instrumentos mencionados, a coleta de dados sobre o tempo também é realizada por outros equipamentos, como os balões meteorológicos, os radares e os satélites, que realizam medições de diversos parâmetros simultaneamente. Falando nisso, pessoal, falou em satélite, aí eu lembrei. Não sei se vocês viram, essa semana teve 2 astronautas que caminharam, né? Literalmente caminharam no espaço para poder trocar bateria. Eu não me, acho que é de uma sonda espacial. Não sei se vocês viram, mas procurem saber sobre isso. Bem interessante. Já é a segunda ou a terceira vez que os astronautas fazem isso. Eles são obrigados a caminhar ali para poder caminhar literalmente para poder trocar a bateria, tá? É uma sonda espacial. Bem interessante essa reportagem que eu vi. Tá, então vamos ver esses outros aparelhos aí. Balões meteorológicos.
São conhecidos também como balões sonda, né? Os balões meteorológicos são ferramentas muito utilizadas para a coleta de informações sobre o tempo em camadas mais altas da atmosfera, tá? Vamos ver ali, ó. Tem ali na página seguinte aí, 353, tem a foto ali de um balão meteorológico à direita ali. Esses equipamentos, eles são lançados, né, na atmosfera em diferentes pontos do planeta, tá? Eles vão transmitindo para os centros de meteorologia, né, os dados referentes à pressão atmosférica, à temperatura, à umidade do ar, né? Então, eles são lançados lá. Imagina a tecnologia disso aqui, né, pessoal? Eles são lançados na atmosfera e eles vão mandando para a central, né, de meteorologia, todo o registro que ele vai fazendo, ele vai mandando durante períodos, né? Aí manda lá pressão atmosférica, temperatura, umidade do ar e outras coisas também que eles podem captar ali. Então, um instrumento só, né? É lançado ali na atmosfera e faz várias medições ao mesmo tempo, diferente daqueles outros, né? Que para cada coisa tem que ter um. Os radares meteorológicos também, pessoal. Tem aí também a foto de um radar meteorológico, tá? Tem ali, ó. Eles são usados para detectar os fenômenos como precipitação e nuvens no céu. Ou seja, precipitação é o quê? Quando vai chover, né? E também tipo de nuvens, né? Eles emitem ondas e funcionam semelhante com o sonar de um morcego, tá? Através do som, tá? Eles vão emitindo ondas, tá? Tem até um texto aí falando sobre o sonar dos morcegos, pessoal. Ele está dizendo lá, ó, o morcego emite ondas sonoras em alta frequência para o ambiente. Ao interceptarem algum obstáculo, elas refletem e retornam ao morcego, indicando o caminho que ele deve seguir, se é preciso realizar algum desvio e qual é a distância entre eles e o obstáculo do ambiente. Então, o morcego realmente ele tem esse sensor, né? Tá, então esse radar aí, pessoal, eles emitem essas ondas eletromagnéticas, né? Elas são capazes de deslocar por grande distância, tá? Essa é a vantagem desse radar meteorológico. Elas são refletidas pelas gotas de água, né? Da nuvem, tá? E são irradiadas para todos os lados. Quando esse radar recebe essas ondas, ela determina, né, o tempo que o sinal demorou para retornar. Então, esse tempo aí, né, a gente vai saber a distância da nuvem, tá? Aí ele sabe, através desse tempo, então, ele emite essas ondas, o tempo que a onda voltar para ele, né, que ele vai sentir o barulho da radiação ali, é a distância que vai estar a nuvem, o tamanho, tá? Então, assim, aí ele consegue determinar se vai chover ou não, tá? Atualmente, ele está dizendo aí, atualmente os radares meteorológicos bastante modernos e capazes de captar e interpretar uma quantidade excessiva de dados permite a criação de um mapa de chuvas em tempo real. Tudo isso daí, pessoal, são coisas assim que foi conseguido assim em anos e anos e anos de estudo, tá? E tem muita coisa ainda para o ser humano estudar, tá? Para poder ter mais informações
em relação a isso daí, certo? Nós temos aí os satélites meteorológicos. Esses satélites a gente vê praticamente que todo mês tem uma notícia no jornal sobre esses satélites, né? Eles são lançados no espaço, né? São lançados no espaço e vão orbitar a Terra, né? E aí eles vão fazer o quê? Orbitar a Terra significa o quê? Vão ficar girando ali em volta do planeta Terra, né? E vão coletar as informações, né? Como eles auxiliam viagens, né? Também podem auxiliar viagens de alguns astronautas, né? Dessas, principalmente nesses países, né? Que lançam muitos satélites, tal, muita sonda. Então eles ficam ali e orientam também, tá? Vamos ver aí o que eles estão falando aí, ó. São satélites artificiais lançados ao espaço pelo ser humano para orbitar a Terra com o objetivo de coletar informações sobre os parâmetros do tempo e enviar imagens que auxiliem nos estudos meteorológicos. Tá? Então eles captam vários tipos de imagem do espaço, né? São capazes de verificar temperaturas de locais como as camadas superiores da atmosfera, os continentes e os oceanos. Medem também a umidade relativa do ar e rastreiam os movimentos das nuvens, do Sol, das massas de ar, entre outros. Além disso, eles conseguem captar os efeitos da poluição, os focos de queimadas, os limites das correntes oceânicas, as luzes da cidade e o aumento do desmatamento nas florestas. Com isso, é possível observar a formação de furacões, tornados e tempestades, bem como determinar a rota e extensão de tais eventos. No caso que houve aí na semana passada, não foi possível, né? Não, desses satélites aí não detectaram, tá? O INPE tem vários satélites desse, pessoal. Eles, através desses satélites aqui, que a gente sabe do desmatamento na Amazônia, quais os locais que está tendo queimada, né? Então, um aparelho só, tá? A tecnologia desses equipamentos aqui é altíssima, de alta tecnologia, tá? E também de custo altíssimo. Mas conseguem, assim, um satélite desse consegue verificar muita coisa, tá? Depois, pessoal, na página 354, tem uma experiência aí, tá? É até simples de fazer, porque é com garrafa PET, tá? Não precisa de muita coisa não, mas infelizmente não vai dar pra gente fazer, né? É um psicômetro, tá? Você vai montar ali um psicômetro, tá? Se alguém quiser fazer, tudo bem. E na próxima aula nós vamos ver aí previsão do tempo. Vamos falar aí das nuvens, tá? Tipos de nuvens, né? E o que essa previsão do tempo interfere na nossa vida, tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente continua. Beijo a todos.